Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, paz seja convosco. Que a graça que vem do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, esteja hoje e sempre comigo e com você. Estou aqui para deixar uma mensagem da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então eu te convido a abrir o teu coração de filho e teu coração de filha, ficar comigo nesse primeiro vídeo. Tópico 1: salvação. Salvação, o maior empreendimento de Deus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual eu e você devemos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse primeiro tópico, quero eu glorificar o teu nome pela salvação que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela morte de cruz. Graças te dou pela oportunidade de estar aqui nesse momento para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja hoje e sempre comigo e com você. Antes de iniciar, eu quero deixar uma palavrinha que se encontra no livro de 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E é ele a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Glória a Deus, né? E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pois escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Vamos lá. A salvação
consiste em obter o perdão de todos os pecados por meio da aceitação do Senhor Jesus Cristo, conforme consta em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, capítulo 1, versículo 2, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de seres feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Antes que Jesus viesse a este mundo para se oferecer como o sacrifício final em favor dos homens, havia o sacrifício de animais, onde o sacerdote, dia após dia, entrava no templo para oferecê-lo de acordo com a lei de Moisés. Esse sistema sacrificial, no entanto, era apenas sombra do que Jesus realizaria em sua morte na cruz. O sacrifício levítico era, na verdade, ineficaz e não removia os pecados, apenas os expiavam. Tanto que precisava ser repetido. Olha para você ver Hebreus capítulo 10, versículo 2, vai dizer assim. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Fala, Jeová. Oh, glória. Hebreus capítulo 10, versículo 2 diz assim: doutra maneira teria deixado de se oferecer, porque purificador uma vez os ministrantes nunca mais teria consciência do pecado. Nenhum sacrifício de animal purificava totalmente e verdadeiramente aquele por a quem era oferecido, pois não tinha poder para efetuar a redenção. Somente Jesus pode redimir o homem e trazer perdão completo através de seu sacrifício oferecido uma única vez em favor de todos os que crerem. A primeira fase do Evangelho de Cristo, dentro das doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, mostra, portanto, Jesus Cristo, o Salvador, o único que pode oferecer o pedido, uma legítima esperança. Ele mesmo afirmou que era o melhor e o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém tem condições de chegar ao Pai a não ser por ele. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele é a porta do aprisco das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. E a salvação oferecida por Jesus aos homens representa o maior projeto de Deus em toda a história da criação. Aleluia, glória a Deus. Como diz Dr. Ronald, Deus pode criar este mundo com uma palavra, mas não salvá-lo com uma palavra. Ao criar o universo e tudo que há nele, Deus apenas ordenou e tudo se fez com execução do homem, com exceção do homem, o qual foi feito à sua imagem e semelhança. De qualquer modo, isso não pode ser comparado à salvação, pois esta exigiu sacrifício e derramamento de sangue de seu único filho e amado filho, para remir a humanidade do pecado. O Senhor teve de sofrer. Adão o transgrediu o mandamento divino, condenou não somente ele, mas toda a criação e seus descendentes. Ele foi expulso do jardim do Éden, perdendo a comunhão íntima que tinha com o Pai, e tudo e todos foram contaminados, sem que houvesse conserto. Confira os versículos abaixo. Romanos,
capítulo 5, versículo 12. Aqui há a afirmação exata de que com Adão ninguém escapou da condenação e da morte física, pois todos pecaram, né? Vamos ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Aqui no Romanos capítulo 5, versículo 12, a afirmação exata de que com Adão ninguém escapou da condenação e da morte física, pois todos pecaram. Olha Salmo 51, versículo 5. Oh, aleluia! Fala Jesus Cristo. Oh, alabassuricanta, alabanaia. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade, o salmista Davi vai dizer, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista afirma que até mesmo a sua concepção no ventre da sua mãe aconteceu em pecado. Efésio, capítulo 2. Bora lá para Efésio, capítulo 2. Oh, aleluia! Efésio, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, sabendo a vontade da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Este versículo mostra que o homem natural nasce morto em seus delitos e pecado, e que ele é por natureza filho da ira. Vamos ver outra palavra, 1 Reis, capítulo 8. Oh, alabalabalai surimicanta labanaias. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro, a terra do inimigo, que longe ou perto esteja. Novamente, pode ser ver nessas palavras o peso da desobediência de Adão, pois não há um homem que não peque, todos têm em si a natureza pecaminosa e não há como fugir disso. Romanos capítulo 3. Eita glória, vai falando, Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo afirma categoricamente que todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus. Salmo 14, glória a Deus. Salmo 14, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: ó Senhor, o
o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Palavra de Deus. Aqui pode ver-se o anseio de Deus em procurar alguém. Aleluia. Em procurar alguém dentre os homens que entendesse sua vontade e o buscasse. O resultado, porém, é de que não há nenhum sequer. O pecado está presente na vida da humanidade, está no amargo da natureza humana. Muitos podem não reconhecer essa situação ou simplesmente tentar iludir a si mesmo por meio de boas ações, caridade ou outras atitudes que os faça boas pessoas diante dos demais. Quando confrontados, porém, à luz da palavra de Deus, não há como negar essa realidade. E o pior é que ninguém pode fazer nada por si mesmo para alcançar a redenção, pois ela não está nas obras feitas pelos homens, mas na graça divina. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os princípios das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nós, desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como no outro também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor para comigo, para com você, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Alabanaia, porque pela graça, decova nagassubi canta labalaia, sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, lebalabalaia, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Oh, aleluia! E redentora do Senhor, pela graça somos salvos. Deus, como a parte ofendida, tinha o direito de estabelecer os termos da salvação, e um decreto divino tão velho quanto o pecado humano proclamou: sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Finalizando esse vídeo, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras dos quais que estão no céu assim se purificassem,
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E com os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu finalizo aqui essa primeira parte da salvação. Espero que você tenha entendido o quanto é importante nós levantarmos nossas mãos e aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que a graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje e sempre comigo e com você. Um beijo grande, fica com Deus. Igreja do Deus vivo, ainda aqui era necessário derramar sangue, mas não mais de animais, pois este não trazia consigo perdão, apenas expiava o pecado do homem, como o primeiro homem pecou e foi condenado à morte e à separação de Deus, ungir que outro homem puro como Adão no jardim do Éden morresse uma única vez em favor dos demais, mas não havia na terra quem preenchesse essa condição de puro, imaculado, sem mancha. Deus então pôs em prática seu maior e mais grandioso plano ao enviar Jesus para ser o segundo Adão. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 7, 17 ao versículo 21 do capítulo 5. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por isso muito mais o que recebe a abundância de graça é dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só homem muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Oh, aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado nosso Deus.